Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar de um dos maiores clássicos dos games online do mundo. Um RPG que revolucionou a sua época. E mesmo após 2 décadas, continua com uma legião de fãs. Vamos falar do saudoso, do famigerado, por alguns odiado, mas por muitos amado, Tibia. Se você nasceu na década de 90, provavelmente já ouviu falar bastante no joguinho. Durante o início dos anos 2000, não se falava em outra coisa. Tibia se tornou um dos games mais populares do mundo e, por consequência, do Brasil. Bastava ir em qualquer lan house, quem viveu essa época sabe o que eu tô falando, para ver quantos jovens se reuniam para jogar com seus amigos. Inclusive esse que vos fala. Esqueça CS ou Warcraft. Antes de todos esses, o Tibia foi o primeiro a chegar com tudo. Esse RPG que, apesar de parecer bem simples hoje em dia, causou uma verdadeira revolução no seu lançamento, servindo como base e modelo para alguns games até hoje. Não sabia? Então vem com a gente, que hoje você vai saber tudo sobre a sua criação e a sua importância para os jogos contemporâneos. Mas vem dando like no vídeo, para fortalecer o canal e fazer com que alcancemos mais pessoas nessa linda plataforma chamada YouTube. Compartilha com seus amigos que curtem RPG e, se for novo aqui, você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Toda semana tem vídeo novo. Não acredita? Então se inscreve aí e acompanha o canal. Eu garanto que você vai curtir. Desde já, nosso eterno muito obrigado. E bora lá! Tibia foi um dos primeiros MMORPGs com interface gráfica do mundo. Ele foi lançado no agora então longínquo ano de 1997. Mas a sua criação se deu um pouco antes, em 95, quando 3 estudantes de programação decidiram criar um projeto de RPG online. O objetivo era criar um jogo com interface gráfica diferente dos projetos de texto que eram bem populares na época. Sim, acredite se quiser, mas antigamente esses jogos apenas com textos eram muito populares. O projeto de desenvolvimento do game começou a ganhar forma e os seus primeiros traços em 1996, quando foi criada a programação básica do jogo, ou seja, a construção gráfica dos itens e o protocolo de comunicação entre servidor e game. Nesse ano, também teve o lançamento de uma versão bem basicona para o Linux, onde os programadores já podiam testar a movimentação dos personagens pelos vários níveis do jogo. No final do mesmo ano, o game já contava com tudo que era necessário para finalmente ser lançado, que eram basicamente a possibilidade de dar nomes individuais aos personagens, habilidades para pegar, mover e largar itens, possibilidade de conversar, usar itens e gerenciar contas. E hoje, para você que tem essa gama quase que infinita de jogos 3D disponível para escolher qual jogar, pode achar uma coisa boba, mas na época isso era simplesmente revolucionário. O lançamento oficial aconteceu em 7 de janeiro de 1997, com um servidor localizado na Universidade de Ratisbona, na Alemanha. O game não explodiu logo de cara, até porque a internet e a divulgação de jogos não eram tão comuns naquela época, pelo menos games que não eram de grandes marcas. Assim, o jogo foi ganhando popularidade e foi crescendo aos poucos, e ganhando milhões de fãs e players pelo mundo. O seu auge aconteceu no início dos anos 2000, quando começou a haver expansões de servidores para outros países, incluindo um server Brazuca, conhecido como Tenebra. E mesmo após o seu fechamento, o jogo continuou muito popular aqui pelas terras tupiniquins. E esse ano, o game completou 25 anos de existência, se tornando um dos games online mais antigos do mundo em atividade. E mesmo depois da evolução tecnológica, ele ainda mantém suas características de jogo 2D, bem old school para quem curte. Nas comemorações de aniversário desse ano, a Cipsoft, que é a empresa responsável pelo game, anunciou uma grande mudança.
Pela primeira vez em sua história, o jogo contará com efeitos sonoros. E para você, jovem hater, apreciador da evolução e da modernidade, pode não achar isso grande coisa, mas lembre-se que estamos falando de um jogo que tenta manter suas tradições e características há mais de 25 anos. Então, para eles é um grande passo, muito mais por suas características do que qualquer outra coisa. E se você ainda acha que Tibia é um jogo ultrapassado e não tem jogadores hoje em dia, você está redondamente enganado. É bem verdade que hoje ele não faz tanto sucesso quanto alguns anos atrás, mas mesmo assim, hoje em dia ele tem marcas bastante expressivas para um jogo 2D. Para se ter uma ideia, só em 2021 o Tibia foi jogado por 185 mil jogadores brasileiros. E eu estou falando somente no nosso país. Quantos games tiveram milhões de investimento e tecnologia e simplesmente não atingiram essa marca? É bem verdade que nem tudo são flores. O jogo tem seus problemas. Com certeza tem. Algumas atualizações são marcadas por bugs bizarros. Mas qual jogo não tem? Enfim, galera, o Tibia pode ter um visual ultrapassado, ser meio retrô, com vários problemas e dificuldades, assim como qualquer MMORPG. Mas uma coisa é indiscutível: você gostando ou não, ele certamente é um dos jogos mais importantes e influentes do gênero na história dos games. Mantendo sua simplicidade gráfica, que acabou se tornando sua marca registrada, ele se mantém como uma excelente opção para aquele jogador que busca uma experiência mais tradicional e, claro, old school. Mas diz aí, você conhecia o Tibia? Já jogou? Ainda não? Curte esse estilo de jogo? Qual a sua opinião sobre o game? Comenta aí. Por hoje é isso. Se esqueceu o like, manda agora. Se for novo aqui, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Valeu, fui!